o facto, infelizmente, que é consumado da transferência do futsal para a Casa-Mãe, para a Direção-Geral. É isso que nos traz hoje. E eu julgo que isso tem sido aqui esquecido. Porque não se trata de discutir se o futsal pode ou não pode regressar no imediato ao EF. O campeonato está em curso, a medida, mal ou bem, está tomada e está assumida. Relativamente, mal ou bem, disse eu. Aliás, eu na última reunião nem sequer afirmei que fosse boa esta decisão. Assumia que foi má. Má no sentido que foi errada. Não cumpriu rigorosamente o que diziam os estatutos. E, portanto, neste momento, acho que é redundante estar aqui a discutir se o futsal deve regressar no imediato ou não ao EF. Essa é uma discussão que certamente terá que ser feita, como o Sr. Presidente referiu, eventualmente com outros protagonistas, com outra direção, noutra Assembleia. Porque este é um facto consumado e não estou a ver como é que, neste momento, um campeonato que está a ser protagonizado pela pró-secção da Direção-Geral poderia, no meio com uma cedência de direito, no meio poderia recuar. Foi dito aqui por senhor. Dezenas e dezenas e muitas dezenas, milhares de quilómetros que andaram os meus carros à custa da Académica. Fui buscar muito jogador, fui levar muito jogador, fizemos o trabalho naturalmente sem meios e sem rede, feito por nós próprios e não por mais ninguém que nós próprios. E, de facto, é muito complicado ver, ou pelo menos equacionar esta hipótese de este trabalho que nos custou a mim e a tantos outros, nos custou muito tempo, nos custou muitas horas, nos custou muitos sacrifícios de família, de facto, ser equacionado desaparece daqui, acabou, não há mais futsal. Eu sou associado à Académica, sou associado 1202, além de ser associado 1202, não contar no meu tempo, de facto, o tempo em que eu fui também, enfim, embora na secção de Karatê, em que eu fui realmente associado ao CAC, e esse tempo não foi contado como sendo associado à Académica. Tinha essa mágoa, porque efetivamente se calhar teria uma pontuação um bocado inferior. Relativamente a isto e, de facto, relativamente ao futsal, há coisas que não se percebem. Portanto, eu gostava de perceber se, de facto, a medida que foi tomada foi para acabar ou não com o futsal na Académica. Queria que respondessem só esta pergunta. Se, efetivamente, a medida que foi tomada de dizer não queremos mais o futsal, foi para acabar com o futsal na Académica. Claro que temos de ser justos nas análises e, portanto, essa justeza de análise é posterior a isto. É posterior, portanto, a esta definição que, efetivamente, não foi feita ainda, não foi dito aqui claramente, e a direção deve pronunciar sobre isso. Isto é claro do lado que está a descrição. E está-nos a perguntar, sabia se isto está-nos a perguntar os senhores ou ratificam este ato ou não ratificam este ato. Se não ratificarem este ato, a decisão é ilegal e, portanto, ou vamos aos tribunais internar a decisão anulada, ou então ela convalida-se na ordem jurídica. Qual é a consequência que ainda, para meu ver, reside, caso não votemos, por ela ser ilegal? Permanecem na ordem jurídica aqui dentro as consequências disciplinares de quem votou essa decisão. Não sei se é grande preocupação, estou a tentar sintetizar se é isto que estamos a votar. Ou seja, se ratificamos uma decisão legal, ou se não ratificamos uma decisão legal, as consequências que aí vêm. Sendo que a direção já nos disse que, mesmo que não ratifiquem, já passou. E, portanto, já passou. Portanto, permanecerão os mais efeitos colaterais. Eu sou muito sincero. Eu sou muito sincero. Se é isto que nos estão a perguntar, se é isto que nos estão a perguntar, e era esse o raciocínio final, eu não me sinto confortável de votar o votar nada, voto. Obrigado. Na sua pessoa, saúde de todos os sócios. Já toda a gente aqui se percebeu que a direção, ao agir como agiu, cometeu
um ato antistatutário. Pelo menos, disse-se-á, numa primeira impressão. E porquê? Porque não é rigoroso que tenha havido uma extinção. Não é rigoroso. E os juristas ouçam, eu também tenho estado a ouvir. Não é rigoroso dizer-se que se trata de uma extinção. Não vou questionar agora isso. Vou apenas alertar para o seguinte. Eu ali aqui defender o futsal. Eu, por acaso, também tenho razões para defender o futsal. Por uma razão muito simples. Foi numa direção que eu integrei, presidida pelo Sr. Dr. Mendes Silva, que fomos forçados, deixem-me dizer assim, a arranjar uma secção amadora, exatamente, para nos podermos, para ganhar legitimidade, para se concorrer ao bingo. Portanto, eu sinto uma grande dívida e estão aqui pessoas... Olha que foi comigo, não foi contigo, está bom? Eu só peço que isto não vire para chegar. Porque está aí ao lado o doutor Mário Campos. Não. Eu só pedir ao doutor Mário Campos que tenha a humildade de dizer a esse senhor que está ao seu lado que foi na nossa direção. E está ali outro senhor que também pertencia a essa direção. Portanto, se alguém aqui mente, não sou eu. Bom, isto foi claro. Foi parte ativa nessa decisão? Desculpa, também está aí outro senhor. Não vale a pena rir. Não vale a pena rir, claro. Iludemos a discussão. Iludemos o diálogo. Iludemos. Então estou aqui, o doutor Mário Campos. Mas pelo desporto adaptado. Não, já depois era preciso duas modalidades. Além do eu represento isso para isso do ponto de vista jurídico. Então vamos ver. O senhor Presidente é que permite o senhor Presidente é que permite. Sr. Manuel Cerejo, eu não posso bater nas pessoas. Posso colocar o microfone? Posso colocar a palavra? Agora, também posso. Eu pedi à direção que me desse um esclarecimento. E o senhor ia falar em nome da direção. Eu peço que eu vou dar, mas eu já aqui vi intervenções mais longas do que a minha e que não foram interrompidas. O que é que eu quero dizer com tudo isto? Eu só apelo aos sócios para que tenham em vista que, a pretexto de se sancionar a direção por um ato antistatutário que ela tomou e que assume, mas quem nunca cometeu irregularidades, que atira a primeira pedra. Por amor de Deus, deixa-me falar. Eu vi aqui várias intervenções e, portanto, o meu discurso é para dizer que também eu tenho simpatia por esta história que aqui contei e por isso também. E assim sendo, eu custa perceber que para se sancionar a direção se vá pôr em causa a continuação da discussão. Porque eu não estou a ver se a Assembleia Geral não ratificar a cessão dos direitos à Direção-Geral
A atual prossecção e putativo organismo autónomo de futebol não pode continuar com isso. Acredito, eu deixo aqui a dúvida. Ainda ninguém pôs aqui esta questão. Eu não ia misturar intelectual, leva a bola. Se nós teremos para sancionar a direção de uma forma que eu acho exageradíssima, porque no fundo há aqui muita perturbação que na minha cabeça não existe. Eu estou aqui de cara lavada. Acredito que também esteja. Mas acredita que eu também estou. Acreditem que eu também estou. Não estou hipotecado a ninguém. É uma fé à minha consciência. É para dizer, portanto, que eu só peço à Assembleia que reflita sobre a consequência que advirá da eventual negação da ratificação. Quem está a competir não tem legitimidade. Quem fica com legitimidade não está a competir. E eu pergunto, os que estão aqui a defender a modalidade em causa, a pretexto de uma certa, enfim, abstenho de acordo, não estaremos a condenar definitivamente o futsal. Há uma clara separação de águas. E nesse aspecto, o respeito financeiro, os termos fiscais, está exatamente da mesma forma constituída que todas as outras sociedades esportivas que se faz por contas de países. No aspecto fiscal não há nenhuma alteração. E estando completamente nível limitado essa ação, aquilo que se passa é que as cotas sociais dos associados estarão todas da sociedade anónima e da sociedade do organismo autónomo de futebol, nenhuma transita, e espero que, quer dizer, evidentemente até por isso, mas espero que nunca nenhuma Assembleia Geral, nunca nenhuma maioria de associados queira cometer essa asneira graça, que é cometer parte ou totalidade, pelos métodos de totalidade das cotas sociais, numa sociedade que são cotas, está uma asneira também. Espero que isso não aconteça. E não vai acontecer, com certeza. Porque nós, com a direção e aconselhados por todas as pessoas que sabem tratar desses temas de fiscalidade, dissemos uma coisa muito simples. As cotas sociais estão integralmente abertas ao organismo autónomo de futebol. Ouvindo, poderia ir para o segundo. Bom, pode ir. Mas eu não sei em condições é que poderia ir. E não é agora, nem daqui a meio ano, daqui a um ano. Isso pode ter certeza. Os bens imobiliários, esses são todos no AF. E continuam a ser. Julgo que nenhuma proposta, nenhuma eventual, nenhuma proposta já existente, nenhuma eventual proposta de alteração dos estatutos das sociedades de produção de cotas, querem mexer nisso. Os bens do AF são do AF, partilhado pelo AF, que vai continuar. O STPIS, ou a antiga sede da Procar, que é do AF, vai continuar. A Academia do Escrevi, que é do AF, vai continuar. Portanto, não há alteração nenhuma que possa, mínima, média ou substancialmente, alterar este orçamento. Este orçamento é aquilo que melhor depende dos interesses do organismo autónomo. Este orçamento deve ser votado, foi aprovado, mas é aqui não houve entregue integralmente mantido, e por isso é conhecimento dos associados integralmente mantido. Vamos tentar explicá-lo ainda melhor se os associados assim querem, se quiserem votar no bolso, a maioria votar a favor deste pouco que não está escrito, como é óbvio, mas aconselhos vivamente a votar no sentido de podemos discutir
muitos aspectos. É importante aqui salientar. Podemos definir claramente melhor o que é que fica na SEDUC, o que é que fica no OEF. É fundamental esse diálogo. Esse diálogo é de fazer agora. Se vai fazer daqui a 1000 anos, por meses, 7 meses, ou 5 meses, ou 1 ano, consoante aquilo que ocorrer por uma qualquer alteração que possa ter ou não dos atuais estatutos. Mas tem ainda mais. Fazer isso, quando daqui a uns tempos vamos ter a discutir também aquilo que é outras matérias ainda OAF, que é o relatório de contas 2012-2013, que em breve será sujeito, é estar a adiar aquilo que não se deve ser adiado. Nós estamos aqui com um propósito. Qualquer, como sabem, qualquer instituição pode oferecer um orçamento. Portanto, nem sequer cá viver refletos nenhuns da vida da instituição. Mas deve cá estar, exatamente, para nós explicarmos o melhor possível e convictamente porque é que este orçamento é o melhor orçamento que é o OAF, o mesmo nome que o OAF tem, para a sua existência. Muito obrigado. Nós ainda somos poucos para estarmos aqui com quesílias uns com os outros. O tipo de conversa que aqui, portanto, se promoveu, a todos nos afeta. Eu queria apenas dizer que se formos votar, o ponto que se vai votar, seja para que lado for, a maior parte das pessoas não estão a entender aquilo que se vai votar. Eu quero dizer ao Manuel Serães que não tem nem pode usar esse tipo de linguagem aqui para uma Assembleia Geral. Eu lembro ao Manuel Serães que não deve arvorar-se qualquer legitimidade extra para se pronunciar em relação às questões que aqui estão invocadas. E eu não quero invocar questões pessoais. Eu não quero invocar que em 1980, tu, enquanto eu andava a limpar o pavilhão da AC, a casa, a sede da casa, tu... Eu não quero, não é por entrar em eu apenas queria significar que é essa a minha proposta. Essa é a minha proposta. Seja retirada, seja suspensa e que seja retirada da ordem de trabalho este ponto que aqui está em causa, porque não vai perturbar legalmente o funcionamento do futsal na pró-secção da Associação Académica e que no fim da época, decorrendo as coisas normalmente, a direção ponha à consideração de uma Assembleia Geral uma decisão para aprovar ou não a saída, não é só a suspensão, do futsal da Associação Académica OAF. Não pode ser assim. Neste momento, um organismo autónomo. mas isso é o problema. Esse é o problema. Neste momento, é da Direção-Geral. É o problema da Direção-Geral. Todos são conscientes que neste momento a perdurabilidade
futsal é da Direção-Geral. Portanto, para este efeito, neste momento, deveria ser suspenso. Já entrou em diálogo. Uma instituição como a Associação Académica de Coimbra atinge a determinados níveis. Acho absolutamente lamentável. Absolutamente lamentável. As pessoas têm o direito de exprimir-se, divergir, discordar, ter agendas próprias, mas quer dizer, é preciso respeitar-se uns aos outros e respeitar quem está aqui em cima. Os senhores não fazem isso, lamento dizê-lo, mas é verdade. Eu lamento que sócios de uma instituição, uma Associação Académica de Coimbra, que deveriam ter, não são propriamente sócios de outras instituições e com o ambiente que nós conhecemos, se portem desta. Mas é preciso empregar. Eu, se quisesse agora aqui atiçar, mas não quero, se pagassem respeito, eu também poderia dizer. Não deve atiçar. Não vale a pena estar a olhar. Eu diria também quem é que às vezes tem falta de respeito por algumas instituições. Portanto, Eu só gostava bem sabe o respeito, porque é que, tendo eu solicitado por 2 vezes a possibilidade de intervir, você se recusou, fez-me sinal de que não. E depois, já depois disso, autorizou 2 associados a falar. tem razão. Se eu próprio prender um aluno, eu não respeito e tenho que deixar falar. Mas está a ver como é? Estou-lhe a dizer que está ali o Dr. Ferreira da Silva já a interromper, a avançar já novamente a confusão. O doutor Alfredo Ferreira. Doutor Alfredo Ferreira. Segurar a Assembleia destas é algo extremamente difícil. Porque há pessoas que vêm para aqui com o único sentido de perturbar o que está aqui a passar. Portanto, Nunca foi isso. mas eu sei, peço desculpa se isso passou, mas a uma determinada altura, aqui de cima, a balbúrdia é total e o controle é impossível. A questão é esta, volto a repetir. Que a direção. O quê? Pode preparar o erro, vamos a falar. Coisa que, de facto, não sabia até então, só fiquei a saber na semana passada, numa reunião que tive com os responsáveis da Conceição, João Almeida. Pensei que tinha 2 anos com Conceição, mas depois fiz uma condição imposta lá pelo Conselho do Conselho Esportivo e pelo Plenário das Secções, concluímos essa questão. Mas para nós isso não faz qualquer diferença de ser Conceição, secção autónoma, ou ter outra designação qualquer. É a Associação Académica de Coimbra que é o mais importante. Manteve-se e estivemos a trabalhar, como vos tinha referido na última reunião, estamos a trabalhar ativamente, pelas reuniões semanais, às vezes mais que uma reunião semanal, entre no fundo a direção da OAF e a Conceição do futsal, e em que os assuntos do pavilhão têm sido sistematicamente resolvidos. A Conceição tem um horário para treinos que é praticamente todos os dias das 6 às 10, exceto terça-feira, uma hora de terça-feira que já vem há muitos anos sendo utilizada pelos veteranos. Tem também toda a faculdade de utilizar sábado ou domingo, ou sábado e domingo para jogos. A calendarização foi-nos enviada há pouco tempo, temos quase 50 jogos marcados esta época, mais aquilo que são treinos, contabilizados cerca de 900 horas de cedência do pavilhão enquanto a Conceição existia. E aquilo que nos interessou é que o futsal ali continuasse. O que significa que, hoje ao ponto de futebol, todos nós deixamos de poder rentabilizar aquele espaço para arrendamentos e, portanto, a 30 horas
a 30 euros por hora, que é aquilo que muito para baixo estamos a cobrar, deixamos de receber cerca de 27 mil euros. Nós temos com gosto, porque é assim que foi combinado e é assim que deve continuar a ser utilizado. Portanto, o Futsal continuará no pavilhão Jorge Agim, está no pavilhão Jorge Agim, estamos a dar outras colaborações que, enfim, são um bocadinho para além daquilo que seria o nosso acordo, mas neste momento os dois apartamentos do pavilhão estão também a ser ocupados por atletas de futsal. Estamos a dar apoio também a determinado tipo de áreas médicas, de utilização de uma série de espaços. E fazemos, podem dizer, com gosto, porque é assim que pretendemos. Sendo que o acordo prevê e a cedência prevê, a cedência dos direitos esportivos está regulamentada pelo comunicado oficial número 270 da Federação Portuguesa de Futebol, datado de 2 de maio de 2005, prevê a possibilidade de reversão a prazo ou no regime de exceção, que ainda não temos a certeza que seja verdade, deve ser de forma mais cedo que pensámos. Ou seja, se no limite a reversão pode existir no prazo de 2 a 3 anos, dizem-nos, mas ainda até agora, pelo menos não sei se o Presidente da Direção-Geral já teve alguma informação complementar, dizem-nos que pode haver um processo mais simples, processo de exceção, regime de exceção, em que, como é dentro da mesma entidade, a reversão, ou seja, o retorno dos direitos desportivos da secção do futsal, podem retornar no prazo pleno. Mas isso é algo que nos é dito, escrito, ainda não está. Ou seja, entre 2 a 3 anos, isso sim está escrito, pode haver reversão após disso. Antes disso, só por palavra. Temos feito outro tipo de colaborações a nível de contratos de patrocínio. Foi por nossa iniciativa e quanto nossa linha e da direção que a IFAPEL continua a colaborar, ou passou a colaborar autonomamente com o futsal. Prescindimos do facto da IFAPEL estar no futsal. A publicidade no pavilhão é explorada pela Consecção de Futsal e, como eles bem sabem, está ali o Presidente da Consecção, está ali o Presidente da Direção-Geral, não estou a ver os elementos da Consecção com quem tenho reunido mais a miúdo, mas como eles bem sabem, nós, a Direção da ACLAF, tudo faremos para que o futsal consiga ser uma modalidade com capacidade de se desenvolver. Agora é obra com eles, tenho equipes que nós não tínhamos, deixaram de ter equipes que nós tínhamos, não têm os juvenis que nós tínhamos, têm o futsal sénior feminino que nós não tínhamos, nem pretendíamos continuar a ter, têm escolas de futsal, têm outro tipo de apoios e nós cá continuaremos com eles e com este acordo a fazer com que o futsal seja uma modalidade sem dívidas, que é importante, e nós contribuímos muito com o nosso apoio e com o apoio de patrocinadores que nós conseguimos também arranjar para a Consecção de Futsal, para que o futsal seja uma modalidade sem dívidas, tal como nós a transmitimos, sem dívidas, e seja uma modalidade com futuro. Presidente, muito obrigado pelo favor de ter concedido a possibilidade de intervir. Bom, os últimos associados a intervir já deram o mote daquilo que eu pretendo dizer. O que pretendo dizer é o seguinte: a opção dos associados referentemente a este ponto será, a primeira será de autorizarem, de votarem, de ratificarem a posição, a deliberação da direção. A segunda, a de não ratificar. Evidentemente que esta segunda opção, já todos percebemos que representará uma complicação para a secção de futsal. No fundo, vai representar no plano desportivo uma enorme complicação. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. A primeira radica, honra seja feita à direção,
que se levante primeiro que nunca tenha errado, e de facto a direção, honradamente, veio à Assembleia reconhecer o seu erro. Errou, violando os estatutos, mas isso é passado e agora temos que deliberar sobre esta questão. Evidentemente que deliberar a ratificação de uma deliberação anti-estatutária, confesso a estranheza. E, portanto, isto para dizer que as duas opções acabam por ser opções, se calhar, que não correspondem minimamente aos interesses e à gravidade da situação. Aos interesses da Associação Académica de Coimbra, organismo autónomo de futebol, e à situação concreta da secção de futebol. Por isso, tive o privilégio de vir aqui no início da Assembleia propor a retirada da ordem de trabalhos do ponto número 1 e venho formalmente agora propor a retirada deste ponto em concreto para que errada de ter a Assembleia não cheia, para discutir um tema, não é tudo para estar aqui, a questão do futsal, que acho que é importante para a Associação Coimbra, independentemente se para a direção geral ou para o organismo autónomo de futebol. Em primeiro lugar, também agradecer aqui a disponibilidade do Dr. Jorge Anjinho, ainda só estamos com uma intenção de candidatura, mas a passar efetivamente a uma candidatura, terei em conta esta habilidade do organismo autónomo. Relativamente ao futsal, irei repetir, em primeiro lugar, aquilo que disse aqui na última Assembleia em que discutimos este tema. E aqui não posso concordar ou aceitar aquilo que o Sr. Presidente do Organismo Autónomo de Futebol disse, de que apenas teve conhecimento da questão do Organismo Autónomo de Futsal há uma semana, e para tirar dúvidas peço, se for possível, a disponibilização das atas, as gravações da última Assembleia, ou se os sócios que aqui estavam a saber aquilo que eu disse, eu vou repetir, e portanto retirei aquilo que foi o processo de passagem do futsal para a Associação Académica de Coimbra. Começo com a expressão que comecei na última Assembleia Geral. A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra não pediu o futsal ao organismo autónomo de futebol. A Associação Académica de Coimbra esteve numa posição onde teria de tomar uma decisão importante para uma modalidade importante dentro do seio da Associação Académica de Coimbra. A opção seria, caso a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra tomasse as diligências para, continuaríamos hoje a ter uma equipa na primeira divisão, com os restantes clãs de formação, a jogar futsal, a segunda modalidade neste momento em Portugal, sob a égide do emblema e do nome da Associação Académica de Coimbra. Se nós não tomássemos essas diligências, tal não aconteceu. E repito aqui, como repeti na última Assembleia, as diligências foram tomadas dentro da Associação Académica de Coimbra, onde todos os órgãos competentes foram consultados e onde tudo foi aprovado em consonância com os estatutos da Associação Académica de Coimbra. Órgãos esses que falam, obviamente, da Direção-Geral, do Conselho Desportivo, do Plenário de Secções Desportivas e ainda do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra. O que foi aprovado foi a criação de uma secção de futsal na Associação Académica de Coimbra. E eu disse isto aqui na última Assembleia. Se alguém quiser desmentir, o poderá fazermos, como eu digo, penso que esta é uma Assembleia, como qualquer outra, deverá ter as suas atas, e eu peço que elas sejam disponibilizadas. O que eu disse foi o que foi aprovado, e há, aliás, elementos aqui que fazem parte de algumas secções da Associação Académica de Coimbra. O que foi aprovado foi a criação de um organismo autónomo de futsal, que teria que acontecer entre um prazo de 3 a 6 meses, mas dado o prazo para que ocorresse a passagem dos direitos desportivos impostos pela Federação Portuguesa de Futebol, porque seria inviável, então, por espaço de tempo, iniciar uma época, criar um organismo autónomo de futebol, que seria uma nova associação, para que conseguíssemos esses direitos desportivos, foi criado algo que os nossos estatutos compreendem, que são chamadas pró-secções. Estas pró-secções não são efetivamente secções, são um funcionamento que está alocado à Direção-Geral diretamente da Associação Académica de Coimbra e, portanto, o que acontece hoje é que estamos dentro dos prazos e o que acontecerá é tão simplesmente como isto: até dezembro de 2013 teremos que ter um organismo autónomo formado. Eu expliquei na altura também aqui as razões por que isso aconteceu.
A Associação Académica de Coimbra conta hoje com 26 secções esportivas com mais de 30 modalidades. Todos sabem as dificuldades financeiras que a Associação Académica de Coimbra passou nos últimos anos. Estamos neste momento a atravessar uma altura de reestruturação da nossa dívida global, que já foi reduzida em mais de metade nos últimos 6 meses. E obviamente que assumir diretamente uma estrutura, partilhando junto, contribuindo a personalidade jurídica, todos os meios em conjunto, assumir uma estrutura com a dimensão de futsal, que se tornaria automaticamente a segunda maior secção dentro da casa, não seria viável. Seria apenas viável em um curto espaço de tempo, com algumas condições definidas a priori, até passar-se a um organismo realmente capaz de tratar apenas do organismo autónomo do futsal da Associação Académica. E, portanto, é isto que está aprovado e é isto que está em vigor. E nós aceitámos isso e aceitámos a passagem dos direitos desportivos legitimamente. Não dissemos que não, dissemos que sim à passagem dos direitos desportivos por parte da direção do organismo autónomo de futsal. Por essa razão tão simples. Se não o fizéssemos, não teríamos hoje, provavelmente, futsal na Associação Académica. Foi uma decisão tomada, não por mim, não pela Direção-Geral que eu presido, mas por todos os órgãos competentes dentro da Casa. E, portanto, assim será. E até fevereiro, até dezembro deste ano, teremos de criar formalmente os estatutos próprios, personalidade jurídica própria, administrativa e fiscal, etc., um organismo autónomo de futsal. Agora, colocou-se aqui a questão que eu não sabia, e também já o tinha dito, de que os sócios poderiam, seria previsto os outros órgãos autónomos de futebol, decidirem ou não quanto à extinção ou criação de novas modalidades, que a questão do futsal poderia ser levada a uma votação. E concordámos, ambos, os presidentes tanto da Direção-Geral como do órgão autónomo de futebol, em consonância com o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, realmente não votarmos, porque não saberíamos aquilo que poderíamos votar. E aqui o que o Sr. Presidente diz é realmente verdade. Está previsto que quando um clube cede os direitos desportivos, a outro, não os poderá receber num prazo de pelo menos de 3 anos. Isto é um comunicado oficial, penso que o número 360 ou o número 366 da Federação Portuguesa de Futebol. Mas também é verdade que um clube que não tenha a modalidade, neste caso de futsal, também não poderia receber se os direitos desportivos não tivessem também modalidade para esses mesmos 3 anos. O que aconteceu para a Federação na altura da passagem dos direitos desportivos foi que se entendeu que a Associação Académica de Coimbra e a Associação Académica de Coimbra Organismo Autónomo de Futebol eram uma só instituição. E foi isso que permitiu que houvesse esta passagem, calmamente, sem grandes problemas. E é isso que permitirá, e disto das informações que tenho diretamente da Federação Portuguesa de Futebol, obviamente não nesta época, mas numa futura época, que poderá já ser a próxima, os direitos serem devolvidos ao organismo autónomo de futebol. O que é que eu quero dizer com isto? Se os sócios do organismo autónomo de futebol, e obviamente com a sua direção, quiserem e for a sua vontade de voltarem a ter o futsal no organismo autónomo de futebol, o comprometo aqui, esta foi a decisão da Direção-Geral, em sem qualquer impedimento, quando for possível, e estamos a falar provavelmente no final desta época desportiva, em cedermos de novo os... Eu pedi a especial atenção do Dr. Alfredo Castanheira Neves, uma vez que foi o autor desta proposta, para o seguinte. Justamente porque a delegação da direção é formalmente irregular, ela não é materialmente irregular, é formalmente irregular, na medida em que foi tomada por um órgão que não tem competência para decidir, é que faz justamente trazer aqui à Assembleia a ratificação. Eu peço desculpa, não queria dizer que sou mais novo que o doutor, porque poderia entender isso mal, mas sou seguramente menos experiente. Mas a ratificação é exatamente o meio para traduzir uma irregularidade numa legalidade. Daí, portanto, não há nenhuma estranheza nisto. Terá que reconhecer que é assim, Sr. Doutor. Esta petição de cedência, qualquer
ato anulável está suprido pelo órgão próprio. Isso não há dúvida nenhuma. Disseram de forma clara. Também disseram de forma clara que se o inverso acontecer, pois claramente que a prospecção estará a conduzir irregularmente e então cai sobre terra qualquer argumento que eles tenham no melhor motivo, facilmente um adversário pode deitar abaixo. Fazemos aquilo que é uma eventual segurança, que é tirarmos o ponto, deixarmos de andar e no final da época, ou antes do final da época, se necessário, trazer um ponto aqui outra vez, de maneira que, se necessário, para o campeonato ou próximo disso, ou possamos discutir melhor, ou discutir exatamente a mesma coisa, só pode ser ratificado ou não, é um bocadinho deixar uma espada de Damocles em cima da cabeça desses homens, esperando que nada de mal aconteça durante o campeonato, e assim deixarmos as coisas andar. Nenhuma posição é fácil de dizer, embora, obviamente, e apelo a todos que, se votasse, deviam votar pela ratificação, porque nada de mal houve nesta posição, que é uma posição que defende o futsal na académica, e mais do que isso, até se poderia fazer devidamente, dizer, e no final desta época discutiva, o direito esportivo regressa de imediato para a COF. Até porque, pode ser proposta, até porque isto é uma cedência dentro do mesmo organismo. E foi assim que foi entendida pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, podemos convencê-los, tal como fizemos, tal como passou em julho, a que essa incidência retorne logo no final de semana. Portanto, espero ter de uma forma diferente se começar a explicar as situações, a tentação de ponto de partida, precisamente mais problemas qualquer uma das três posições possíveis, sendo certo que, como disseram aqui, ninguém quer juiz, podem ser juristas, e são bons juristas. Agora, juiz não é, ninguém é. Numa posição de ratificação, está tudo resolvido, não tem problema, e podemos evitar algo dizer que não deve regressar. É o protocolo que está, aliás, está para ser assinado, que diz isso. Diz isso, Pois, a posição contrária, já sabem qual é. E é um tiro no pé. A posição de deixar as coisas andar. É um brinco permanente, pode para ou não. Também estipulado que neste acordo de cedência para o futsal poder desenvolver a atividade este ano, iriam ser cedidas as mesmas condições com que o futsal tinha a época passada. 4 conjuntos de equipamentos, bolas, determinadas condições. Infelizmente só poderão ser cedidos 2 conjuntos de equipamentos e algumas bolas que ainda lá estavam. Foi possível. A vida não tem sido fácil para quem tem estado à frente do futsal. Constantemente há problemas. Infelizmente, a académica também, pelos vistos, está com dificuldade de ter funcionários e é o pavilhão que às vezes temos dificuldade em estar aberto. Felizmente já foi resolvida uma parte com assistência de chaves. Os apartamentos têm sido, pelos vistos, a académica neste momento deve ter necessidade de voltar aos apartamentos porque precisam dos apartamentos e temos, se calhar, eventualmente as pessoas do futsal agora têm que mudar ou não. Espero que o Porto preveja a assistência destes mesmos apartamentos. Ou seja, a vida não tem sido fácil. Mas a académica, OEF, aquilo que já dá, são os custos associados, vai continuar a tê-los. Se os sócios viabilizarem este novo clube, porque ao fim e ao cabo, formar um novo organismo autónomo é formar um novo clube. E é isto que nós queremos na nossa associação, sinceramente. É isto que nós queremos dividir, continuar a dividir. Já não chega o que acontece atualmente com o futebol. Ao organismo autónomo de futebol, há a secção de futebol e competem uns contra os outros. Vamos agora formar um organismo autónomo de futsal. Vamos andar aqui mais uma vez a dividir. Já somos tão poucos
a apoiar a Académica. Cada vez há mais gente a virar costas à Académica. Sendo que, ao permitirmos a criação de um novo organismo autónomo de futsal, se não tomarmos medidas, se esse for o caminho que vai continuar, vamos anunciar a morte do futsal. Porque o futsal vai ficar ligado às máquinas. E digo isto porquê? Porque ao estar num novo organismo autónomo, não há estrutura que vá suportar o futsal. Não estando ligado à casa-mãe, não estando ligado ao organismo autónomo de futebol, o organismo autónomo demorou muito tempo a construir as condições que tem hoje. Uma academia, uma sede, estrutura humana, e o futsal não consegue, de dezembro até o início da próxima época, formar a estrutura humana. Neste momento é uma dificuldade tremenda as pessoas colaborarem e ajudarem no futsal. São poucas as pessoas que colaboram a cara pelo futsal. Eu, neste momento, estou a dar a cara pelo futsal. Estou a ajudar as pessoas que estão, neste momento, a assegurar o futsal, que é o João Almeida e o Filipe Januário. Em parceria com o Ricardo Morgado. Estou a ajudá-los porque gosto da modalidade. E entendo que a modalidade deve regressar ao seio do OF. Provavelmente, noutros moldes, como estavam a funcionar. Mais independente, menos independente, mas dentro do OF, porque o OF tem um pavilhão. Se eu tiver lá o futsal, vamos querer alugar, poderemos alugar, sim, é receita. E é muito importante. Mas esses custos já estão calculados. A Académica não tem que dar mais nada. Quem vier nessa estrutura tem que trabalhar, tem que ter unhas para ficar a guitarra do futsal. O OF já vai dar o pavilhão. Os custos estão inerentes nos próximos 3 anos. Ao livro do acordo. Porque é não regressar lá dentro. Eventualmente, se se decidir que não há viabilidade, faz sentido que não se fez. É vir aqui, perante os sócios, explicar. O futsal tem estas receitas, tem estas despesas que são muito maiores que as receitas. Entendemos, casos associados, que esta modalidade não tem viabilidade dentro da nossa instituição. Então pedimos autorização aos sócios para acabar. Foi isso que não foi feito. E foi isso que ainda não foi percebido, que é o principal erro. Porque se calhar, contra mim falo, se isso tivesse sido feito em devido tempo, não estávamos agora aqui a discutir o futsal. E uma vez que isso não foi feito, e ainda bem que não o fizeram, acho que há uma forma útil de amenizar, que é fazer com que na próxima época o futsal esteja integralmente dentro do OF. E não é perder tempo e esperar pela próxima época. Embora atualmente estejam a competir com o número da secção de futebol, vamos começar a trabalhar dentro da estrutura do futsal, a preparar a próxima época, atempadamente, com as pessoas que já lá estão. A Académica, bem ou mal, ainda tem lá alguns recursos humanos que para nós, na nossa ótica do futsal, seriam muito bem-vindos e podiam ser melhor potenciados, dando ajuda ao futsal. Para vocês verem, o futsal, quando quer reunir, é uma dificuldade também. Por isso, eu não sei o que é que está previsto, não percebi. Se isto é só dar conhecimento aos sócios, o que é o protocolo, ou se vai ser votado alguma coisa, não percebi. Agora, eu sinceramente espero que a reintegração do futsal no OF seja uma realidade. Não na próxima época, mas desde já. Se permite que a estrutura que existe no OF se adeque à estrutura que existe neste momento no OF, com o futsal, trabalhem em conjunto e comecem a preparar a próxima época do futsal. Só isto que eu Já usam da palavra não sócio. És com menos de 2 anos para aparecer. Boa noite, meu nome é João Almeida e sou neste momento o principal responsável pelo futsal académico. Este projeto teve início como uma missão de salvação do futsal em Coimbra, mantendo-se na primeira divisão e no seio da académica. Eu e mais 2 ou 3 pessoas demos a cara a este desafio e todos os dias nos surgem problemas novos, todos os dias nos surgem adversidades complicadas de resolver, mas dia a dia vamos resolvendo um, com maior ou menor dificuldade, vamos resolvendo um e conseguimos fazer face a todos os problemas que nos aparecem.
Desde angariar patrocinadores, desde contratar jogadores, treinadores, fazer um projeto virado para a cidade, baseado na formação, que esperemos que no futuro tenha os seus frutos, iniciando e ativando a equipa feminina, fazendo um paralelismo com a realidade universitária, tentando que o máximo de jogadores, tanto masculinos como femininos, estejam tanto no campeonato federal como no campeonato das competições universitárias, regulamentadas pela Federação Técnica de Desporto Universitário. Iniciámos um projeto que, acima de tudo, tenta cativar as pessoas e chamar juventude, estudantes universitários e pessoas que queiram ajudar e queiram fazer crescer o futsal académico. Naturalmente, para isto, necessitaríamos de um espaço. O espaço esse que nos foi cedido pelo órgão de autónomo de futebol, do seu presidente, Eduardo Simões, conjuntamente com um espaço de pavilhão que está disponível para treinos e jogos de todos os escalões, também foi cedido à sala de apoio médico, rouparia, os balneários necessários e, neste momento, os apartamentos onde ainda residem alguns dos nossos atletas. Também, conjuntamente a isto, o Sr. Presidente mediou o apoio de um patrocinador, um dos nossos melhores patrocinadores, é a Fapel, passa a publicidade, que também é um dos nossos principais patrocinadores, mediou esse apoio e tem estado disponível para nos ajudar em todas as dificuldades que lhe vamos comunicando sempre que aparece. O futsal hoje é uma modalidade que está a lutar por sobreviver. A estrutura é pequena, basicamente somos 3 pessoas que, tal como andamos a fazer todo este trabalho, também limpamos o pavilhão, bancadas, balneários, levamos equipamentos para lavar, etc. A nossa principal preocupação inicial foi reduzir custos, conseguir manter uma equipa competitiva que lute pela manutenção na primeira divisão nacional, mas com o mínimo de custos possíveis. Conseguimos fazer através de algumas parcerias, desde transportes, lavandaria, refeições, dos atletas que estão cá a viver, entre outras coisas. Conseguimos reduzir drasticamente, de uma forma ainda grande, os custos da época que o futsal tem e conseguimos ir buscar apoios que nos permitem fazer face a todas as despesas que temos. Neste momento, posso dizer que o futsal não irá falhar com nenhum mês de pagamento aos jogadores, o futsal não irá falhar com nenhuma das suas contas, porque tem época paga, desde o primeiro mês de atividade até o último. O futuro do futsal passará obrigatoriamente pela criação do organismo autónomo de futsal, algo que me preocupa a mim, pessoalmente, porque estamos a caminhar para mais uma nova académica, mas acima de tudo preocupa-me mais porque é uma estrutura baseada em 3 pessoas, uma equipa semi-profissional que tenderá a crescer, porque o projeto, penso eu, pelo menos está idealizado por nós, para nós é um bom projeto. Neste momento já tem perto de 100 atletas na formação, dos 6 aos 12 anos, tem uma equipa feminina que está a crescer todos os dias e que neste momento já tem 12 atletas, tem uma equipa masculina que, os resultados, bons ou maus, está a lutar pela manutenção. E os júniores, que seguem invictos e que certamente irão, esperemos nós, ser campeões de título. Agora o futuro, para alimentar tudo isto, para dar base a isto tudo, preocupa-me, porque falta estrutura, faltam pessoas, falta uma coisa tão simples como um roupeiro, uma coisa tão simples como um secretário que envia umas cartas e coisas desse género. Back-office, aquilo que nós chamamos de back-office, é o que nos falta. Hoje o futsal para a OEF tem um custo, que é o custo do pavilhão, custo esse que se manterá durante 3 anos. Se o futsal regressasse ao OEF, tanto no projeto em que está neste momento, estando alinhado com o que está neste momento, manteria esse custo no mesmo, seria o único custo porque a época está paga e o futuro será também nesse seguimento. Agora, nós sabemos aquilo que estamos a fazer, trabalhamos com base no futuro de criar um organismo autónomo novo e será assim que iremos trabalhar com base nessa proposta feita, iremos trabalhar e iremos tentar crescer. Portanto, a todos aqueles que apoiam o futsal, um agradecimento pessoal ao Sr. Presidente pelas condições que têm oferecido ao futsal da académica, um agradecimento especial a todos aqueles que nos têm apoiado de forma fantástica, aos adeptos da académica que apoiam o nome académico e não apenas um organismo ou outro e que nos têm estado sempre do nosso lado.
e espero que o futsal não morra e continue vivo durante muito tempo. Obrigado, boa noite. Já lhe passaram a proposta, agora voltou o confrão. Está a bocado parecia um cordeirinho, agora voltou o confrão. Olha lá. É sempre a mesma merda. É sempre a mesma merda. Mal educado. Mal educado. Vou dizer que é mal educado. Isto é absolutamente. Está a faltar ao respeito aos sócios. Está a faltar ao respeito aos sócios. Se eu vou. Olha, é capaz de está a faltar respeito aos outros sócios. Tem razões. Está bem, não tem nada a ver. É que não sabes que tem a ver com isso. Está aí na mesa, tem que estar calado. Dizer das neiras? Sim, as neiras. E o senhor não diz, não? Eu não tenho a sua vida, tenho que trabalhar. Não vai acabar com isto. Não posso ir ao jogo para sexta-feira. Tem que respeitar os sócios. Por isso, acho que é uma delicadeza da parte da mesa estar a comentar. Está na mesa, está na mesa, Só ouvi agora, sócio. Só agora é política. Está enganado. Estou. Mas eu digo que são 182. Também estava, eu não permito a mim próprio, eu os fiz para as educações, seja lá quem for. O Sr. Presidente está a falar. A ACOAS Clube Limitada foi registada na passada sexta-feira. Devo dizer que foi um processo, ainda assim, também conflituoso. Porque durante a passada semana, a conservadora, apesar do nome já estar registado no Registro Nacional de Pessoas Coletivas, recusava-se a registrar. Porque dizia que a associação não podia ser registada. Conseguimos, finalmente, ainda bem, porque era sempre esse o nome que se repetia. Em segundo lugar, passando aqui rapidamente, queria dar os parabéns aos nossos órgãos autárquicos que vão iniciar funções em breve. O desejo de colaboração aberta, franca, ideal e proveitosa. Esperemos que seja claramente diferente daquilo que existiu até agora. Temos muitos problemas, temos que resolver e temos que resolver em conjunto. Informar que a equipe Sub-23 ontem começou a sua participação em campeonatos regionais, distritais. É uma equipa formada na melhor tradição. Gradualmente com todos os escalões de formação, que é nisso que o plantel sénior de futsal se deve basear, na sua formação. Relativamente ao facto de poder voltar, esse pressuposto poderá não ser verdadeiro, uma vez que a Direção-Geral muda todos os anos. Se o Presidente futuro da Direção-Geral entender que o futsal está bem na Direção-Geral, jamais poderá voltar ao futsal ou bem. Financeiramente, há aqui algumas coisas que me dizem de perto, que é a história do futsal da Académica realmente vive de contributos pessoais. E nós temos tido alguns restaurantes que felizmente continuam a apoiar e a dar gratuitamente as refeições, com outros parceiros que nos continuam a lavar a boca. E, infelizmente, continua a haver dinheiro pessoal de muita gente. Alguns deles estão desempregados e continuam a dar dinheiro à Académica. Muito obrigado. Só uma coisa, eu estou à vontade, como Presidente da Mexaneira, sempre tive a mesma atitude e a mesma presença e a forma de pensar as minhas ideias. Muitas vezes a Mexaneira sofre, em vez de ser o João Paulo Fernandes. Filipe Januário. Portanto, encerrei a partir de agora, senão não saímos aqui e começamos a repetir as mesmas coisas. Esclarecer algumas questões. Em primeiro lugar, com a questão do porquê, foi questionado há duas intervenções atrás, porque é que o futsal não fica como uma secção, porque é que escolher o caminho do organismo autónomo do futebol pode não parecer a decisão a decisão mais lógica. Eu gostaria de ter 30, 40 secções esportivas no seio da Associação Académica de Coimbra. Isso para tudo há regras.
E diz no Estatuto da Associação Académica claramente para a criação de uma nova secção, terá de ser proposta, obviamente, primeiro a pró-secção, terá que cumprir alguns requisitos. E o futsal não cumpre nenhum desses requisitos. No entanto, as secções que teriam ainda depois de votar, em consonância com a Direção-Geral do Conselho Desportivo, se aceitavam ou não a pró-secção para, pelo menos 2 anos a seguir, poderem votar a criação da secção, decidiram mesmo assim criar esta pró-secção para dar origem ao organismo autónomo de futsal. De outra forma, não se poderia criar qualquer outro tipo de estrutura com esta dimensão. Os requisitos não eram cumpridos dentro da Associação Académica de Coimbra. Obviamente que isto não é a opção que me deixa mais feliz, mas era a única opção que existia. Aliás, também para deixar aqui claro, o Sr. Presidente falou aqui que houve aqui algum tempo de demora que poderá ter permitido que não houvesse uma Assembleia Geral Extraordinária para os sócios poderem pronunciar. Eu isto não posso dizer, porque não cabe à Direção-Geral a marcar as Assembleias Gerais do AEF. Mas sim, demorámos algum tempo, um pouco mais de 3 semanas, mas foi o tempo necessário para que, como manda os nossos estatutos, consultássemos todos os órgãos necessários para saber se podíamos ou não aceitar o organismo, aceitar o futsal dentro do seio da Associação Académica de Coimbra. Demorámos cerca de 3 semanas e com o pressuposto de que o futsal, sobretudo a equipe sénior, iria realmente deixar de existir no seio do organismo autónomo de futebol. Quero aqui simplesmente reiterar o que disse no início. Fizemos o esforço, estamos e continuamos a fazer dentro da casa, dentro da Associação Académica de Coimbra para manter o futsal, simplesmente porque para nós o que estava em causa era simplesmente continuar a haver futsal o mais alto nível sobre a égide da Associação Académica de Coimbra. E por isso tomámos essa decisão. Obviamente que, seja qual for a decisão dos sócios, seja o que for que saia desta Assembleia Geral, a Direção-Geral e as pessoas que estão envolvidas no futsal continuarão a fazer o melhor e acredito que a Direção da UEF também pelo futsal na Associação Académica, no futsal da Associação Académica. Só me preocupa muito, e acho que é fácil de entender isto, que um organismo autónomo de futsal, com os seus próprios estatutos, com a sua estrutura, quase como um filho de 2 pais ou 2 mães, que é a Associação Académica de Coimbra e o organismo autónomo de futebol, fica quase como um órfão, que não terá uma estrutura por trás realmente para sustentar uma modalidade que já é segunda em Portugal, que já tem jogadores que recebem salário, que tem treinadores que têm de receber salários, que joga a competição ao mais alto nível, não será fácil. Agora, se essa for a decisão, continuar seguindo com o organismo autónomo de futsal, também dou aqui a garantia que a Direção-Geral continuará a fazer o melhor que puder para continuar a apoiar esse organismo. E obviamente que, seja qual for a decisão desta Direção-Geral que eu presido, esta decisão foi já tomada, seja qual for a decisão dos sócios, se a decisão dos sócios for o regresso do futsal para a Associação Académica de Coimbra, o organismo autónomo de futsal, o havemos de ceder, porque entendemos também que neste processo os sócios, obviamente, devem ser sempre consultados. Portanto, foi aqui dito pelo associado Nuno Oliveira que isto pode, penso, na altura que tinha o Departamento de Administração Financeira, onde era sempre o orçamento da académica, ou do futsal, não é de 170 mil euros, e agora seria cerca de 80 mil. Se obviamente foi aqui dito pelo associado Nuno Oliveira que o orçamento do futsal e do seio da OEF era cerca de 160 mil euros e agora era cerca de 80 mil euros. Portanto, já foi aqui referido e aceito de certa forma por João Paulo Fernandes e também por João Almeida que a cedência do pavilhão, a cedência dos apartamentos envolve cerca de uma contribuição da académica de 50 mil euros. Portanto, se adicionarmos esses 50 mil euros aos 80 mil, rapidamente chegaremos contas diretas aos 180 mil euros. Portanto, não estaremos tão longe quanto isso se associarmos a isso que houve a disponibilidade no seio da Direção-Geral de, nomeadamente o treinador, nomeadamente os jogadores, baixarem significativamente os salários. Portanto, eu penso que não estaremos longe daquilo que está no orçamento. Outra das coisas que também gostaria de esclarecer, e o João Paulo também sabe, diz-me ter comigo na direção, e foi quando nós pegámos
No futsal, quando nós chegámos na presidência dos dias Eduardo Simões, estava relativamente autonomizado, ou seja, portanto, era gerido os senhores de uma forma relativamente autónoma, e o Sr. Cardoso, que foi aqui referido comigo, quando pedimos as contas do futsal, e portanto, eu aqui vou tentar ser um bocadinho sintético para não me alongar em algumas coisas que podem pôr em causa o bom nome da académica, havia um superávit de receitas, ou seja, os recibos que nos chegaram pagavam, ou seja, as verbas inscritas nesses recibos dariam para cobrir as despesas do futsal. O que é certo é que faltava sempre dinheiro todos os meses. E então chegámos rapidamente à conclusão de que efetivamente, essas contas opacas que nunca nos chegaram teriam que deixar de estar e de ser, digamos, emitidos os recibos por esses senhores e passarem a ser emitidos centralmente pela contabilidade académica, nomeadamente do Sr. Cardoso. E, portanto, isso foi possível, assim foi possível resolver o problema. O João Paulo sabe, isto é verdade, estava comigo na direção, e, portanto, chamámos a nós tudo o que era contabilidade, passando a ter o futsal, o tal centro de custos, transparente, deixando de ser opaco. É certo que há uns senhores por portas travessas ficavam de apresentar contas e dizem, não põe em causa, meteram dinheiro no bolso deles, admito. O que é certo é que essas contas nunca nos chegaram. Portanto, era este esclarecimento que eu ia fazer. A outra questão, relativamente ao futsal, também, e eu tive a oportunidade, e o Clemente sabe que é verdade, de votar na direção contra o Clemente, achava que o futsal era deficitário. E isso, ou era assumido que assim seria, ou então iríamos ter que encontrar uma solução. Portanto, isto não foi uma solução pensada de uma forma linear e rápida para afastarmos o futsal. Não. Portanto, houve a possibilidade de acomodar, ou de se colocar a possibilidade de acomodar o futsal no seio da Direção-Geral. E, portanto, para mim, e penso para a restante direção, tratou-se apenas e tão somente de fazer uma cedência desses direitos e não nunca extinguir, nunca foi falado em extinguir a secção. Portanto, queria deixar isto claro. Este é o espírito que presidiu esta tomada de decisão no seio da direção. O GP, na sua primeira intervenção, e é uma pessoa que efetivamente tem uma voz ativa também dentro da atual direção do futsal, refere muito mais os problemas iniciais. Enquanto o João Almeida vai falar de uma situação muito mais atual, e daí uma diferenciação um bocadinho e de parecer uma imagem um pouco diferente do que estamos a falar. Em relação aos direitos e em relação à Direção-Geral, efetivamente, os direitos do futsal estão temporariamente a passar para a Direção-Geral. Porque, efetivamente, a Direção-Geral está obrigada. Estão, neste momento, na Direção-Geral da Associação Académica. Estão para passar para o organismo autónomo. Portanto, aqui estamos a falar de, efetivamente, antes do fim da época atual, esses direitos e a direção do futsal já não está dentro da Direção-Geral da Associação Académica. É um ponto diferente. E aqui fazendo só uma pequena questão, que efetivamente a questão do orçamento e eu sendo responsável pela parte financeira, efetivamente se dentro do orçamento da época passada e nesta época não está englobado o valor do pavilhão e dos apartamentos no orçamento, efetivamente o orçamento que nos chegou também não teria esse valor. Portanto, também traz-nos aqui alguma diferenciação dentro da questão daquilo que foi apresentado. E por último, só um pequeno reparo, que efetivamente o pavilhão avaliado no valor dos 50 mil euros, efetivamente é um patrocínio, mas também era algo que a Direção-Geral do OAF não traria custo quando tinha o futsal. Portanto, não pode ser avaliado apenas com um acordo e um lugar de espaço uma série de questões que se me colocam, mas parece a mim que houve uma série de equívocos, até por parte da direção, não sabia bem como é que as coisas andavam, e esta última dos 160 mil euros, que já incluíam 50 mil euros do pavilhão. É bom que se vá ver as contas do ano passado, porque esses 50 mil euros que se falava aí não faziam parte dos 160 mil euros que nós pagámos para o futsal. Mas isso é um outro à parte. Eu não percebi bem, o senhor é que se calhar percebeu mal. Tem que ver-se nos 160 mil mais
esses tais que falavam que não está lá. Vá lá ver o relatório, quando perguntei ao Dr. Arnaud se está lá ou não está esses 50 mil euros. Mas apesar de explicar, se quiser, voltará a explicar. Não sei se eu não viu. Passando um bocadinho à frente, que eu pedi só uma coisa, Sr. Presidente da Assembleia Geral, e peço imensa desculpa. Tenho em si uma consideração tremenda, mas posso, se calhar posso, fui lá fora fumar um cigarro, não ter percebido. Falaram aqui dos associados que o são há muito pouco tempo. E não deveriam poder falar nesta Assembleia Geral. Mas eu, enquanto sócio da Académica, quero dizer aos dois que ainda bem que falaram e foi bom para esta Assembleia Geral que os senhores cá pudessem ir falar. O que eu pedi era que numa situação destas e similares se anunciasse à Assembleia Geral que, por uma excepcionalidade, dois sócios que não têm os pressupostos do Estatuto vão falar sobre casos específicos de respeito. Ao João Almeida e ao Filipe Ambar. Mas era bom. Dá-me licença, o Sr. João Francisco Campos provavelmente estava a fumar um cigarro, mas está a aparecer há 2 horas e ainda não fui. É que esse comentário fio publicamente. Então peço-lhe imensa desculpa. Eu não tinha ideia. Como lhe digo, eu sou perfeitamente de acordo com essa situação. Não tinha percebido. Fiz logo esse por isso. Se estou errado, peço já mesmo minhas desculpas. E não vejo absolutamente mal nenhum nisto. Não vejo absolutamente mal nenhum. Mas o que eu quero aqui mesmo perguntar é 2 coisas. Primeiro, quais as consequências de nós não aprovarmos esta retificação? E segundo, como é que fica a situação disciplinar dos membros da direção que votaram contra os estatutos da Académica, a suspensão ou o término desta secção? Porque eu ainda não percebi isto. Portanto, eu pergunto, e acho que são 2 coisas que, por muitos associados com quem já falei, as pessoas ainda não perceberam. Como é que fica? Nós não retificámos esta situação. Qual é que é, neste momento, o processo disciplinar que está aberto para com os membros da direção? Supostamente haverá uma ata. Portanto, eu espero que o Presidente da Mesa peça essa ata. E sabem quem foram os diretores que terminaram sem que esta Assembleia Geral, que é magna e é soberana, é um dos sócios que todos aqui sabem isso. Foi contra os sócios e foi contra esta Assembleia Geral que terminaram uma secção ou uma modalidade que nunca devia ter sido terminada sem que os sócios dissessem. Queria dizer que eu acho que diversas intervenções foram absolutamente contraditórias. Absolutamente contraditórias. Para mim, posso afirmar, existe uma coisa que se chama Associação Académica. Eu vi aqui as pessoas falarem em Associação Académica de Coimbra, SEDUC, Organismo Autónomo de Futebol. Para mim, a Associação Académica de Coimbra atingiu o prestígio, o apogeu que tem ao longo de 126 ou 127 anos, mas grande parte desse prestígio que tem deve à antiga secção de futebol. Isso é uma coisa indiscutível. Outro aspecto indiscutível é que se o Organismo Autónomo de Futebol precisa da Associação Académica de Coimbra, a Associação Académica de Coimbra também precisa do Organismo Autónomo. E, portanto, a mim faz alguma confusão ter visto aqui diversas intervenções em que se fala-se, diz que há académica A, académica B, mas depois no fundo tudo é académico. Não, senhor, o senhor quer vir cá. Dá-me licença? O senhor quer vir cá. No fundo, tudo isso tudo é académico. E tanto é, quando se fala hoje, quando se está a falar o futsal joga ou o AF joga em termos de futebol, fala-se na académica. Portanto, para mim, eu lamento isso. Segundo aspecto, a questão que se põe aqui, essencialmente, são 3 aspectos, que é aquilo que os senhores terão que ponderar. A primeira questão, já que ficou posta à evidência, tanto na Assembleia passada como nesta Assembleia, é evidente que a cedência dos direitos esportivos por parte do Organismo Autónomo de Futebol à Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra não obedeceu aos estatutos. Isso é claro e é inequívoco. Não é 2. Bastava ler os estatutos para perceber isso. Porque os estatutos não falam só em extinção, falam também em suspensão. A simples suspensão devia ter vindo aqui. Aliás, o vice-presidente do Ricardo Neves Costa já o reconheceu. São aspectos. O outro aspecto que nós temos que analisar é a situação atual. E a situação atual houve,
em determinar o responsabilismo uma cedência dos direitos desportivos do futsal, do OEF-ADG, e essa equipe da académica está a competir no Campeonato Nacional. Portanto, nós temos que ponderar isso, porque está, neste momento, a competir no Campeonato Nacional da primeira divisão. A outra questão é o futuro. Isto é, terminada a época desportiva, será possível, se os associados assim o entenderem, que os direitos desportivos do futsal regressem ao OEF, ou, tal como o Ricardo Morgado disse, tem informação verbal que será possível, ou será obrigatório cumprir os tais 3 anos que impõe o regulamento da Federação Portuguesa de Futebol. Essas são as questões essenciais que se põem. Eu acho que a primeira questão é da falta de legitimidade estatutária para poder ter sido extinto, para ter sido suspensa a secção de futebol, é uma evidência. A outra é o problema atual e a terceira é o futuro. O futuro, penso que poderá discutir noutra altura. O essencial neste momento é saber, na minha opinião, se há ou não uma cedência, ainda que temporária, dos direitos desportivos do futsal à Direção-Geral para poder competir no futebol. Assinou essa passagem, depois de todo aquele processo que eu disse, a criação, internamente a criação do organismo autónomo de futsal. O que penso que o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia está a falar é de um protocolo de incidência, dos espaços, de algumas condições. Não chegou este fim de semana, nem o João Almeida até que me entregou, que eu ainda não tive tempo de ver, portanto não posso pronunciar sobre isto. Estaria mesmo. Os senhores podem deixar. É verdade, e acredito aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia está a dizer, que será a prescrição de conversa ao longo daquilo que seriam as condições fornecidas ao organismo, à Prosecção de futsal. Agora, eu não vi o acordo. Agora, acho que, não sei se querem votar aqui ou não, é tão simples como se, no futuro, os sócios querem de volta os direitos esportivos do futsal, se isto traduz o futsal no autónomo de futebol, ou não. Caso isso não acontecer, nós vamos seguir porque definimos internamente, aprovado por todas as instituições da Associação Académica de Coimbra, que vai se traduzir na criação do organismo autónomo de futsal. Agora, como é que isso será ser posto à votação, como é que será votado, não poderei falar sobre isso. Não há uma situação jurídica há opiniões contraditórias e, particularmente, em relação às consequências de qualquer votação que possa acontecer. Neste sentido, a direção que propôs este ponto número 2 retirou o ponto 2 para o substituir por o ponto 2.1 e 2.2. O ponto 2.1 diz o seguinte: retificação da cedência dos direitos esportivos até final da época 2013-2014. Convocação 2.2. Uma Assembleia Geral Extraordinária até final da presente época para decidir o eventual regresso da modalidade ao organismo autónomo de futebol. Gostaria de salientar que o Ricardo Morgado, muito corretamente, e talvez com alguma razão, colocou uma questão, que é, como ele disse aqui, a Prosecção tem que ser transformada em organismo autónomo de futsal até ao final deste ano, sabiu, até 8 de novembro, e, naturalmente, é uma situação complicada, quer para a Direção-Geral, quer para o Conselho Desportivo, que, eventualmente, no final, tendo de transformar, até 8 de novembro, a Prosecção num organismo autónomo, e estar sujeito a que, passar 6 ou 7 meses, na altura da nova Assembleia Geral, que
os sócios decidam, o futsal vai regressar ao OEF e eles se extinguem como organismo autónomo de futsal. Reconheço que não é agradável, reconheço que é uma posição complicada, mas eu penso também, por isso que eu disse, aquilo que eu disse pessoalmente, vou dizer aqui, penso neste momento, neste ambiente que foi transformado esta Assembleia, que muito dificilmente se poderá tomar uma decisão quanto ao futuro do futsal de forma tranquila, de forma serena e de forma equilibrada. Eu não sei se o Ricardo Morgado é a única pessoa que eu não consigo a palavra neste momento e antes de pôr isto à votação, não sei se o engenheiro quer dizer alguma coisa, mas gostaria que o Ricardo Morgado dissesse também qualquer coisa a resposta a propósito deste reparo que me fez e que eu subscrevi, embora reconheça que neste ambiente seria difícil demais. Eu só poderia dizer que no acordo de colaboração que está para ser assinado, mas que está transcrito tudo aquilo que foi falado, tem como consideramos, por exemplo, número 2, estes direitos foram cedidos na condição de manutenção e desenvolvimento da totalidade na prossecção da Associação Académica de Coimbra, sendo que, caso a segunda não concluísse esses objetivos, ou se venha a ser interessado pela continuidade da produção, os direitos coletivos regressarão automaticamente para a primeira propriedade. Está perfeitamente definido, perfeitamente balizado neste acordo, para além de todos os considerandos, e considerar isto uma cedência de direitos, foi muito bom, e continuidade da prática da legalidade. Dizendo na parte final que vigorará o acordo, vigorará pelo período correspondente à cedência dos direitos esportivos referidos considerando 1 e 2, portanto, se a cedência fosse feita na alta época, ou se for época a época, consoante os sócios pudessem vir a decidir isso, este acordo mantinha-se nos direitos e deveres, e que estaria, estando prevista a passagem de prossecção para a estrutura do organismo autónomo da AC, que foi um ponto que foi introduzido na sexta-feira, todas as condições atrás referidas se aplicam integralmente enquanto este, ou seja, o organismo autónomo da AC, existia. Deve ser revisto num certo prazo. Portanto, o que nós aqui fizemos foi exatamente balizar tudo aquilo que pudesse ser o desenvolvimento e existência da modalidade ou num ou no outro, sendo certo que era sempre dentro do mesmo. E dado que a Federação nos considerou um mesmo clube, ainda que com números de contribuinte diferentes, mas era um mesmo clube, portanto não havia uma cedência para clube terceiro, a cedência pode ir ano a ano, e se quisermos, os sócios se entenderem, se acharem que é uma modalidade que se interessa muito, então, até final da época, podemos voltar atrás, ou melhor dizendo, dizer que a partir de 2014, 2015, ou de 2014, se fará o regresso e se constituirá uma secção com aquilo que a nova direção, a futura direção, considerar que é mais conveniente. Tudo, alguma coisa, etc. Mas isso estava aqui perfeitamente previsto e balizado com todas as obrigações e deveres de cada uma das partes, dizer que a maior parte dos deveres e obrigações, ou quase exclusivamente as obrigações da ACOE, com a prossecção e do organismo autónomo, quando vier a existir. Considero esta proposta que nós fazemos como uma maneira, no fundo, de percebermos todos, e deixando aqui algumas posições que não parecem tão tomadas como isso, percebemos todos se estamos efetivamente interessados em que o futsal continue a existir e sem precalços de amanhã vir uma equipe qualquer e dizer vocês estão a jogar regularmente, vamos protestar o jogo. Vamos tentar resolver isto. Penso que podemos resolver isto bem, com o apoio maioritário dos sócios, mas obviamente isto da opinião é vossa, a decisão é vossa. Muito obrigado, Ricardo Morgado. Quer dizer alguma coisa? Bem, viemos na última Assembleia a tentar discutir o futuro do futsal. Esta Assembleia a tentar voltar a decidir o futuro do futsal. Marcamos uma nova Assembleia para decidir o futuro do futsal. A Associação Académica de Coimbra, sobretudo a sua Direção-Geral, tentou fazer este processo de forma a salvaguardar a garantia da modalidade durante esta época. Quando soube que
pela regularidade estatutária, entendendo e respeitando o órgão máximo da Assembleia do Organismo Autónomo de Futebol, quis colocar aqui a questão, dizendo claramente, se for vontade dos sócios, a Direção-Geral cede, sem qualquer impedimento, os direitos esportivos do futsal. Agora, um tema que está em causa. Neste momento, o que está em causa é a Direção-Geral que dar origem ao organismo autónomo, sua criação e os seus custos de resto associado, para poder, daqui a 6 meses, extinguir para voltamento passar os direitos esportivos ao organismo autónomo de futebol. Sinceramente, esta decisão poderia ser tomada aqui, como ter sido tomada na última Assembleia. Não quiseram tomar, tudo bem, mas sinceramente acho que esta questão, quando voltar a ser colocada, se esta proposta for votada, em primeiro lugar, acho e espero que esteja na Direção-Geral, nessa altura, dê prioridade em quem agora pegar no organismo autónomo de futsal, porque a verdade é que hoje voltamos a sair daqui sem saber claramente o que é que os sócios do organismo autónomo de futebol têm relativamente ao futsal, e isso, a nós, internamente, traz muitos problemas. Muito obrigado. Exato. Eu subscrevo as palavras do Ricardo Morgado, que são equilibradas, sensatas e, sobretudo, sem sustentação. E depois gostaria, mais uma vez, de alertar para as consequências. Eu não sou jurista, já ouvi aqui diversas opiniões, portanto, todas elas são contraditórias e gostaria de alertar para a possibilidade de a atual pessoal académico poder ter problema em relação à decisão, face à decisão que eventualmente venha e isso é verdade. Dito isto e posto isto, eu penso que, Ricardo Morgado, que a sua proposta, quer dizer, estar a apresentar aqui uma proposta sobre o futuro do futsal, não há condições neste momento. Penso que é o sentimento que eu tenho para ser votado aqui em consciência, com algum equilíbrio e com ponderação. Penso que é muito difícil, embora reconheça as razões que tem na sua intervenção e da sua reivindicação. Portanto, eu ia, ponto 2 da proposta da ordem de trabalho, que é retirado, e passa a ter a seguinte formulação. 2.1. Retificação da cedência dos direitos esportivos até final da época 2013-2014. Portanto, nós vamos votar estes 2 pontos, 2.1 e 2.2 em separado e não em conjunto. Portanto, eu pediria ao Sr. Rogério, não estava ninguém já. Vamos votar, são 2 pontos, vamos votá-los em separado. O outro é retificação da cedência, da cedência dos direitos esportivos até ao final da época 2013-2014. Mas a cedência foi só até o final da época. Se a cedência é temporária, eu aceito estar a votar assim. Se a cedência não é temporária, eu não consigo votar. Tanto quanto eu possa perceber da leitura que o Ministro Eduardo Simões fez das conversas que eu tive com o Presidente Ricardo Morgado, a cedência, na medida em que a Direção-Geral se disponibilizou no final da época, ou quando esta a ser feita, entendesse que o pessoal poderia começar a fazer, eu tenho que entender isso como uma cedência temporária. Isso é um ato que pode ocorrer no futuro. O que aconteceu não foi temporário. Eu peço imensa desculpa. Espero. Em conjunto? Portanto, o ponto número 2 diz convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária até final da corrente época para seguir o eventual regresso de modalidade com a ordem de controle. Portanto, é isso. Para ser o total de juristas. Vamos votar isto em conjunto. Querem que eu leia outra vez? Não. A ordem de trabalho
vai ser votado só pode ser quem está na hora de trabalho. E é votado e aprovado é que é coisa diferente. Senão fica uma nulidade, que é salvaguardar. Agora, entre as áreas que estão votadas é esta. O que foi aprovado é que é coisa diferente. Aprovado apenas, isto assim. Pronto. Mais do que a outra. Mas só o tema. Eu quero. A maioria das pessoas vamos começar então aqui pelo lado esquerdo. Quem vota a favor desta proposta? Estamos a votar os dois pontos. Em bloco. Os dois pontos. Agora, Zona Central, Vilas da Freire. Quem vota a favor? Central. Parte de trás, quem vota a favor, parte de trás. Acho que já tem, Não, mas eu não contei. Só foi a parte. Esta parte não foi por causa do peço desculpa. E para repetir, votos a favor nesta parte central.